Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando com o Dr. Fernando Chagas, com o infectologista Dr. Fernando Chagas, nós estamos falando sobre alguns aspectos da pandemia, do momento atual que nós estamos vivenciando aqui na Paraíba, em algumas cidades paraibanas, que é a reabertura do comércio, né? A reabertura dos shopping centers, a reabertura de alguns espaços que sugerem algum tipo de aglomeração. Espaços esses que estavam fechados, né? A gente sabe que a partir de agora a população diminui um pouco mais o isolamento social. Nós estamos falando desse cuidado. O que é que a população deve fazer a partir de agora para estar convivendo nesses ambientes? Nós passamos quase 4 meses aí num confinamento mais intenso, né? É importante que cada um de nós tenha essa consciência que nós precisamos se reeducar, sim, né? Claro, aquele que puder ficar em casa, fica em casa, mas se vai sair às ruas, é preciso sim cuidar da sua saúde, é preciso cuidar da saúde do próximo, né? Não cabe mais um tipo de comportamento de aceitar pessoas sem máscaras nas ruas, não cabe mais, isso não está mais possível na nossa sociedade neste momento. Então nós precisamos cobrar de nós mesmos e nós precisamos cobrar do outro esse tipo de postura. Afinal de contas, o doutor Fernando já falou que essa ainda é a melhor forma de nos precaver do coronavírus, não é isso, doutor Fernando? Neste momento, vamos só retomar essa mensagem, que eu acho que é a mensagem mais importante para a população neste momento, né? É verdade. A gente está vivendo o que acabou virando uma expressão conhecida, o novo normal, né? Isso. Você tem uma ideia, o que vai realmente salvar, o que vai realmente nos salvar é a vacina sendo disponibilizada, uma vacina sendo disponibilizada a todos nós. Você vê, na última vez que tivemos uma grande pandemia, em 1918, inclusive foi influenza, o vírus da gripe. Sempre as gripes, né? A gente não tinha a tecnologia das vacinas, então passamos 4 a 5 anos meio à pandemia, com uma quantidade, uma mortalidade absurda. Absurda. Milhões e milhões de vidas. Absurda. Detalhe, num período bem menos populoso. Você imagina uma situação daquela hoje com a população mundial que nós temos, né? Uhum. Então, a vacina realmente, senão isso aí vai se estender durante muito tempo. Enquanto a vacina não for disponibilizada, as pessoas não começarem a ser imunizadas, a tendência é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Claro, a gente sabe, a gente espera, a gente acredita fielmente que daqui para o final do ano se resolva e a gente tem fé nisso. Mas, enfim, é um novo normal, as pessoas, até lá é máscara, não tem outra, é lavagem das mãos sempre, inclusive, Mirna, essa orientação da lavagem das mãos é uma realidade do infectologista. Eu me lembro que eu sou do controle de infecção hospitalar de alguns hospitais, eu me lembro que a gente tinha, né, a semana da lavagem das mãos, né? Um hábito tão simples, né? Mas tão valioso. As pessoas não levavam a sério. A gente fazia uma palestra sobre isso, davam 7 pessoas, 10 pessoas. Hoje em dia, nossa, todos são experts em lavar as mãos. Então, você vê como mudou e como esse novo normal precisa ser mantido até a resolução dessa situação, até a resolução da pandemia. Até lá, meu pai, minha mãe, meus avós estão todos expostos. É verdade, todos nós vamos continuar expostos a isso. Doutor Fernando, o senhor tocou aí no ponto importante, que é a questão da vacina. Até agora a gente tem várias vacinas em teste, né? Inclusive algumas em estágios bem avançados. Mas tudo isso está acontecendo de forma tão rápida. O senhor acredita que a gente pode chegar a uma vacina a curto prazo, mas uma vacina segura? Dá para confiar em todos esses protocolos que estão sendo seguidos, a gente sabe, mas num período talvez recorde, né, de vacinas dessa magnitude, né? O senhor acha que a gente vai poder confiar nessas vacinas assim que elas forem liberadas? Olha, eu acho que tudo relacionado a esse vírus, eu acho que o único vírus que trouxe tanta coisa, tantos estudos, tantos recordes em relação à construção do conhecimento foi o HIV, né? Na década de 80 até hoje o HIV mudou a história da medicina no mundo. O coronavírus teve esse, inclusive no espaço menor tempo, né? Realmente, eu confesso a você que me preocupa muito quando eu leio ou escuto qualquer coisa sinalizando pular etapas de segurança do desenvolvimento de vacinas. Existem mais de 100 no mundo em pesquisa, 5 delas muito avançadas, aliás, 6, né? O da Rússia nos apresentou essa semana uma possibilidade real, porém, uma delas, eu não cito o nome de questões, né, de ética e tal, mas uma delas ameaçou pular umas etapas
prometendo, não, mas se a gente pular essa etapa que aparentemente é simples, prometendo um tempo mais curto mas isso preocupa. Todas as etapas de segurança e desenvolvimento de vacinas são extremamente importantes, né? Eu me lembro dos filmes, né, que mostram, claro, filmes, ficções, mas a pessoa fica com isso na cabeça, os filmes que mostram quando se faz isso, né? Loucura. Eu até aconselho, acho que é aquele Eu Sou a Lenda, né? Que era um Nossa. desenvolvimento de vacina, os caras pularam a etapa e você lembra do filme do Will Smith, né? Pois Enfim, bem, assim, é absurdo, é catastrófico. a gente não pode permitir isso de jeito nenhum, né? Quase aconteceu, né? Um dos laboratórios insistia em pular etapas, mas aparentemente esses que nós temos aqui, que, por exemplo, vai começar agora um teste, já está, né? Tem em andamento um teste em São Paulo. Nós temos um Instituto de Desenvolvimento de Vacina, um dos mais avançados do mundo. Nós somos um país à frente nisso, né? O Brasil, ele tem um histórico de desenvolvimento de vacinas, de uso de vacinas muito Muito bom, bom, muito né? grande, de graça para a população, isso é maravilhoso. Então, nós temos também um desenvolvimento aqui. E tem esse agora na Rússia, que também é uma promessa. Aí você me pergunta, a curto prazo? O a curto prazo de pelo menos 4 a 6 meses, sim. A questão é como, mesmo se a gente, vamos dizer assim, semana que vem chegou, tem vacina, a gente conseguiu, pronto. Mas como imunizar toda a população A mundial? Esse população, né? É um vai grande ser desafio, realmente né? um Seria muito imenso bom se, desafio. seria muito bom se os laboratórios se unissem todos, né, pelo bem comum e É verdade. conseguissem, E se puder, conseguissem imagine, trabalhar juntos. uma vacina de oral como seria bom, né? Mas, infelizmente, Maravilhoso. é muito mais Seria fácil, né? maravilhoso. Inclusive, minha filha agradeceria bastante. Doutor Oh, Fernando, vamos falar agora. O senhor é diretor do Hospital Clementino Fraga, a gente sabe que é o hospital de referência aqui na Paraíba no tratamento do coronavírus. Na realidade, fala pra gente qual é a realidade hoje do hospital, da procura pelos leitos. A gente já observa, de fato, uma redução de ocupação dos leitos destinados ao Covid-19? pra você ver como isso é dinâmico. Se você me perguntasse isso há uma semana, eu diria assim, Mirna, está muito tranquilo. Nós temos muitas vagas, estamos com tipo 60% de ocupação apenas de UTI, metade da ocupação de enfermaria. Isso há uma semana. Hoje, olha, foi só flexibilizar um pouco. Hoje nós estamos lotados. A UTI do Clementino está completamente lotada. Claro, como eu te disse, são ciclos. O primeiro hospital lota o Clementino, em seguida Sim, os demais. Então, passa pelos provavelmente, outros. né, os outros hospitais já estão começando a receber também. Então, nós estamos com a UTI realmente lotada e com poucas vagas, eu acredito que 80% de ocupação das enfermarias. Né? Você vê como isso é muito dinâmico e como a população precisa ter conhecimento disso para ver a importância de se manter os cuidados, né? Isso, com certeza. E não achar que este momento está liberado, posso fazer o que eu quiser, posso sair, posso resolver tudo, porque na verdade não é, né? A gente ainda realmente O precisa se manter isolado, né? O máximo clima possível. já passou. Vamos evitar o clima de já passou, vamos evitar o clima que acabou. Isso. Não, não acabou. Não acabou. Estamos É, no primeiro curso, né? Mas com estamos na luta. certeza. E é importante isso, gente. A gente está dando um passo de cada vez. É importante que cada um de nós. Essa pandemia não vai ser vencida só com o poder público, essa pandemia não vai ser vencida só com os médicos. Essa pandemia realmente precisa da atuação em particular de cada um, porque a gente sabe que uma pessoa contaminada pode contaminar quantos outros, né? A Essa gente sabe luta que todos muitos nós. outros. Então, não adianta. Não adianta. O médico não vai vencer só, o poder público não vai vencer só. Isso é uma responsabilidade de cada um. Realmente. Doutor Fernando, eu estava conversando esses dias com um empresário do ramo da alimentício, de mercado, né? Do ramo de mercado. E eu fiz uma pergunta para ele que eu acho que reflete muito isso que a gente está conversando agora. Eu perguntei para ele tem alguns mercados aqui em João Pessoa que são bastante procurados, né? Uhum. E eu perguntei para ele em relação à venda delivery. Ele já falou que caiu absurdamente. Em um momento, em algumas semanas, era fila de pessoas querendo comprar, pedindo a feira, né, em domicílio, pedindo a feira pelo serviço delivery, e agora ele falou que já caiu consideravelmente. Isso eu achei um reflexo muito forte já do início dessa reabertura. As pessoas já estão se descuidando mais, porque é um serviço que dá ainda para ser feito pelo delivery, né?
Dá para Isso. ser feito pelo delivery, mas a pessoa já começou a se acomodar um pouco. Eu achei que é um ponto importante isso, né? Já reflete o nosso comportamento, né? Você vê a questão das praias, né? Uhum. E as praias lotaram, né? Elas estão lotadas. Você passar ali na orla, você se assusta. Também passei por uma Isso. feira, a gente estava indo visitar uma colônia que o Clementino também participa, por isso que é complexo hospitalar, né? Existe a colônia Getúlio Vargas, que também faz parte do complexo do Clementino. A gente fazendo essa visita ali em Bahia, eu passei numa feira, estava a feira lotada, semana passada, as pessoas sem máscaras, eu chego com meu choque de realidade ali do que estava vendo, né? Pois é. Então, você vê, abriu um pouco, o hospital já lotou. E eu acredito que os outros hospitais também já estão recebendo os pacientes. E a gente fica com medo de um novo pico, né? A gente fica com medo, eu acho que os próximos dias é que vai mostrar para a gente se tem essa tendência ou não. Isso. Doutor Fernando, em relação ao Hospital Clementino Fraga, né? Nós já vimos alguns, inclusive conversamos com um oncologista recentemente aqui no programa Viva Saúde, muito preocupado com a questão do abandono de tratamento de pacientes oncológicos. Inclusive vimos um dado, né, que foi, se eu não me engano, da Fiocruz, não estou me recordando agora recentemente, sobre o Rio de Janeiro, que mostrou o aumento do número de óbitos dentro de casa e eram pacientes oncológicos que tinham abandonado, que estavam sem tratamento. A gente observa, dá para se observar também essa mudança de comportamento dos pacientes com tuberculose, dos pacientes com HIV. O senhor acha aí, pela sua visão, pela sua realidade no Clementino Fraga, que o senhor vem acompanhando, o senhor percebeu a mudança de comportamento desses pacientes? Olha, no início da pandemia, logo nas primeiras semanas, o hospital ele precisou realmente parar com atendimento de ambulatório, né? Que é aquele atendimento de consulta marcada. Qual o problema que isso pode se refletir lá na frente, né? Que os pacientes estão ali tomando os remedinhos dele para HIV, hanseníase, tuberculose, hepatites. De repente, se eles pararem de ser acompanhados, a tendência é muitas vezes abandono de tratamento e lá na frente uma exacerbação dessa doença, um retorno muitas vezes, inclusive com muitas mortes. Né? O medo que a gente tem dos pacientes oncológicos, muitos talvez não tenham sido investigados, né, por questões da pandemia, e quando se descobre lá na frente a doença já está avançada, é o grande medo. No caso da infectologia, a gente ficou com essa preocupação, então a gente manteve ainda, conseguiu manter o atendimento, o pronto atendimento, a urgência, para os pacientes do hospital que têm essas doenças que são do hospital, que o hospital trata, assim como um chamado hospital dia. O que é isso? O paciente ele toma medicamento na veia diariamente. Por exemplo, alguns pacientes com tuberculose tomam alguns medicamentos que eles precisam ser na veia todos os dias. Então, eles podiam ir no hospital, uma outra entrada que a gente tinha disponibilizado, eles faziam a medicação e voltavam para casa. A gente conseguiu manter esses serviços, né, direitinho, assim como a gente teve também a acessibilidade de manter metade do hospital disponível em relação a vagas, leitos para internamento para os nossos pacientes. Né? Eu lembro recentemente, né, que eu escutei uma crítica salutar, não estou indo contra a crítica, é para fazer mesmo e pronto, mas eu me lembro que eu escutei uma crítica de alguém dizendo em relação ao hospital, o Clementino Fraga é o hospital referência de doenças infecto-contagiosas, mas tem poucos leitos de UTI e de enfermarias. Sim, nós temos uma quantidade menor de leitos de enfermarias de UTI, porque nós temos a metade do hospital para os nossos pacientes, e a gente não pode fechar isso. Mas os pacientes eles poderiam ter sido transferidos para outros hospitais. Mas, gente, o perfil é nosso. Nós aqui temos os infectologistas que tratam esses pacientes. Nós aqui temos as medicações e recebemos em programas específicos que tratam esses pacientes. Por mais que a gente transfira para outros serviços, a gente não pode deixar de ter esses pacientes conosco. Então, a gente conseguiu manter metade do hospital, né? E de mês retrasado, comecinho do mês passado para cá, a gente reabriu aos poucos, com muito cuidado para evitar as aglomerações, os ambulatórios. Então, os ambulatórios já estão funcionando. E outra coisa boa, agora sim, uma notícia realmente boa, nós estamos abrindo, começamos a abrir agora essa semana, próxima semana a gente oficializa o chamado ambulatório de egressos. O que significa isso? Quem teve Covid e foi internado no hospital, a gente vai ter um ambulatório para acompanhar esse paciente pós-alta. Né, com Que coisa boa. pneumologistas. Né? A gente conseguiu uma doação também de um aparelho chamado espirometria, que a gente assopra e faz a medida da função pulmonar. A gente tinha um, conseguiu agora mais um. Então, nós iremos acompanhar a função pulmonar desses pacientes, também assim como com tomografias. Teremos pneumologistas e infectologistas acompanhando. Vai ser o primeiro ambulatório de egressos, eu acredito que até do Nordeste, viu? Que Né? bom, que boa notícia.
Porque, além do apoio e do acompanhamento dos pacientes que ficam muitas vezes com sequela, isso também gera para a gente conhecimento. É uma construção do conhecimento para a gente entender como é que esses pacientes evoluem pós-cura, né? Isso, porque ainda é uma incógnita, né? Os pacientes estão recebendo alta, né? Voltaram para suas casas, mas realmente a gente precisa verificar como é que eles estão vivendo, se ficaram com alguma sequela, porque ainda é tá tudo muito cedo ainda para se saber disso, né? Mas então, com o ambulatório, a gente já vai poder conseguir visualizar um pouco melhor a condição particular desses pacientes, não é isso? Vou dar um exemplo para você. Eu tive Covid, eu passei um mês tossindo. Acredita? Pois é, Pós-Covid. imagina. Ainda hoje, já vai fazer 1 mês e meio para 2 meses. Subindo um lance de escada, eu já começo a ficar cansado. Eu nunca fui assim. Né? Então, nossa, eu sou isso, não tenho nenhuma comorbidade. Estou sofrendo pós-doença. Você imagina o vovozinho, você imagina a pessoa com diabetes mellitus. Que ficou muito tempo em UTI, às vezes, né? Interno, né, também. Paciente Sofre não tem mais. perda de massa muscular, paciente um TI sofre muito mais, o desgaste é muito maior. Então, a gente entender como é o pós-alta, tentar diminuir o sofrimento do povo em relação ao atendimento, à medicação, compreender o que ficou, isso é um ganho do conhecimento para os médicos do hospital e um ganho do tratamento e de assistência para o paciente. Então, todos nós vamos sair ganhando com o serviço, né? Não, com certeza, com certeza. Doutor Fernando, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações, pela sua aula aqui no programa Viva Saúde. Acho que é de extrema importância no momento como esse a gente está levando essa informação para a população. E ninguém melhor que o senhor, ninguém melhor que um infectologista, que é uma pessoa, que um profissional que está trabalhando na linha de frente, que está trabalhando com esses pacientes, para nos contar, para nos alertar sobre esses cuidados que nós devemos ter a partir de agora nessa mudança de fase, né? Que afinal de contas está mudando a fase, mas o comportamento não pode mudar. E foi muito bom conversar com o senhor. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço demais essa oportunidade, né? Eu queria deixar uma fala que é o seguinte: a única coisa que me preocupa bastante ultimamente é a questão da automedicação, né? E para as pessoas tomarem muito cuidado com isso, evitem a automedicação. Eu tenho pego pacientes com sinais e sintomas de toxicidade porque se automedicaram, né? Fórmulas prontas, evitem isso, tá certo, gente? E é isso aí, o bom de trazer informação é que a população bem informada adoece menos, né? Adoece menos. Se cuida melhor da família, não é isso? Verdade. Obrigada, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. E a você de casa que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que tenha ajudado a você a entender um pouco melhor esse momento que nós estamos passando, os riscos, né, que ele nos provoca ainda. É um momento desafiador? É sim, mas se a gente se comportar, se a gente seguir à risca aquilo que devemos fazer, certamente vamos conseguir minimizar um pouco mais os danos desta pandemia no momento que estamos passando. Um abraço grande para você, a gente se encontra no próximo programa Viva Saúde. Até mais!